Olá, graça e paz! Hoje iremos falar sobre o livro de Atos, do capítulo 12. Naquela época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente, algumas pessoas da igreja e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E quando o rei Herodes percebeu que isso agradava aos judeus, também prendeu a Pedro durante a celebração de festa de pães sem fermento, e sob guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. E a intenção de Herodes era apresentar Pedro em julgamento público depois da festa de Páscoa. E ele lançou a Pedro na cadeia. E um certo grupo se reunia, e começou a orar pela vida de Pedro, começou a interceder, orava sem parar pela vida de Pedro. Na noite, antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados. E de repente apareceu uma luz brilhosa, intensa na cela. E era o anjo do Senhor. E o anjo tocou Pedro para ele acordar-se. E quando ele tocou, em seus pulsos, as correntes caíram. E Pedro acordou. E o anjo disse para Pedro, depressa, vista-se, calça suas sandálias e siga-me. E Pedro obedeceu. E Pedro, quando viu aquele anjo, ele achava que era um sonho, que era uma miragem. Então ele achava que não era real. E depois Pedro, a Bíblia relata que Pedro caiu em si e percebeu que era o anjo do Senhor. E Pedro foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos. E quando ele bateu na porta, uma mulher chamada Rode foi atender. E ela ouviu que era a voz de Pedro. E ela saiu correndo e foi falar para aquelas pessoas que estavam na mesma casa, que era Pedro. E as pessoas sem acreditar, que era impossível ser Pedro. E quando aquelas pessoas foram até a porta e viram que realmente era Pedro, e eles ficaram espantados, admirados, e Pedro pediu para que eles acalmassem, que era realmente ele, que era o anjo do Senhor que tinha o libertado. Então, queridos, o que o Senhor quer nos ensinar, a palavra do Senhor. Pedro, quando estava preso naquela cela, naquela cadeia, ele estava acorrentado. E com aqueles vários soldados em volta dele, era impossível Pedro sair daquela situação. Mas o Senhor enviou um anjo para o libertar, deu alívio, deu escape para Pedro. E talvez, muitos de nós se sentimos assim, presos, acorrentados, É impossível sair dessa situação. Mas eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, mas eu tenho certeza que o Senhor enviará anjo para te dar o alívio, para dar o escape, o que você precisa, Então, continue firme no Senhor. Pedro, ele tinha um coração alinhado com o coração de Deus. E é assim que Deus nos ensina a ser uma mulher, homem que ora, assim como aquele grupo de pessoas que estavam orando sem cessar. Que possamos ser assim, orar sem cessar, clamar, interceder. E Pedro tinha uma missão, tinha um propósito, que era propagar o evangelho, levar o amor de Cristo para aquelas pessoas. E assim temos que ser nós, levar, propagar o evangelho, levar o amor de Deus, E que você possa estar buscando ao Senhor verdadeiramente, clamando, orando sem cessar. Amém? Que Deus lhe abençoe e que possamos ser esse homem, ser essa mulher de Deus, junto com o coração, alinhado junto com Deus. Amém?